O ministro Alexandre de Moraes ficou incomodado, né, numa sessão do STF, na verdade, julgamentos do STF, em que ele sofreu uma derrota. Para ele, era importante cassar mandatos de alguns deputados, né? E Barroso contrapôs isso e aconteceu uma pequena discussão em plenário que nós vamos acompanhar aqui. Eu peço a você que deixe o like, compartilha muito, eu trago vídeos e notícias todos os dias. Estou aqui trabalhando para que o nosso Brasil melhore. Eu peço a você que gosta do meu trabalho para compartilhar em todos os grupos que vocês fazem parte. Grupos cristãos, bolsonaristas, grupos de direita, para que nós venhamos a nos fortalecer cada vez mais e que esse canal cresça cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda para deixar também o joinha, o like é importante para que o YouTube entregue os vídeos a várias pessoas, tá bom? Sem mais enrolação, vamos logo para a matéria de hoje. Eu vou jogar o vídeo na tela para vocês. Primeiramente, vamos jogar o vídeo na íntegra do Barroso discutindo com o Moraes. Logo mais eu trago um outro vídeo para complementar. Vamos lá. Ministro André mantém a posição pelo 16. Ministro Alexandre de Moraes mantém a posição pela não 16. Mas presidente, eu gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. Ele não gostou do veredito, tá? Da maioria. É ele que manda, é ele que faz, é ele que acontece. Ele não gostou da maioria democraticamente ter escolhido uma coisa contrária a dele, tá? O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, né? Porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias... De mudança de regra, esse rapaz conhece muito bem, não conhece? Mudança de lei, mudança de regra, passar por cima da Constituição. Conhece muito bem, né? Vê que ele tá muito descontente com a derrota dele, né? Muito descontente. Para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto 16 e não modulo, presidente. Apenas observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator, se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, veja, é algo absolutamente subjetivo. Não, mas eu honesto e sinceramente acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma decisão prévia. Aí vocês viram aí, né, a discussão. Bom, muitas pessoas acreditam que essa discussão tenha sido uma farsa, um teatro, quem sabe. Na minha opinião, acredito que foi uma discussão séria. O rapazinho ficou muito triste porque perdeu.
O rapazinho ficou muito triste porque perdeu esse jogo, né? Ele não conseguiu mudar a jogada. Ele ficou muito desapontado e começou a ir para cima do presidente da casa. Para vocês verem como que este rapaz, ele não respeita a hierarquia alguma. E agora vamos ouvir o Gustavo Gayer, deputado Gustavo Gayer, que tem feito um trabalho excelente. Inclusive denunciou várias coisas lá fora, em TVs dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar a fala do Gustavo Gayer. Peço para você deixar o like, compartilhar muito. Vamos lá. Ontem aconteceu um fato um debate muito curioso no plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário ontem se reuniu para decidir sobre uma questão da terceira rodada da distribuição de cargos nas eleições, no caso dos votos, né? Você tem os mais votados por partido, depois os partidos mais votados, e depois tem aquilo que eles chamam de sobras. Essas sobras, existe um regulamento, né, de como que esses últimos cargos da sobra dos votos é distribuído. 7 deputados federais estavam nessa categoria e o que acontece é que poderia ser, foi ventilado que eles poderiam perder os seus cargos. E o STF se reuniu ontem para decidir sobre essa terceira rodada da distribuição de votos. De como que funcionaria a ocupação dos cargos na terceira rodada. Bom, e aí algo muito interessante aconteceu. O STF votou, formou maioria para mudar o entendimento da terceira rodada, porém, a maioria entendeu que os deputados que já estão diplomados, já estão no cargo, não podem ser prejudicados, porque quando eles foram eleitos, a regra era a regra antiga. Eles mudam a regra, mas você não pode retroceder e retirar mandatos de deputados que foram eleitos seguindo a regra vigente no momento da eleição. Se esses deputados perdessem seus mandatos, o partido mais prejudicado seria o PL. Sim. Se eu não me engano, 3 deputados do PL perderiam seus mandatos. Como sempre, né? Que coincidência, né? Sempre o PL, né? Será por que o PL? Será por quê? Hein? Que o PL é um partido limpinho, que é de direita? Não, porque simplesmente o líder da direita tá no PL. Só por isso. E aí, obviamente, nós entendemos que o Alexandre de Moraes, por não gostar do PL, lutou muito para que os 7 deputados perdessem seus mandatos, porque daí entraria PT, PSOL e só porcaria. O que acontece? O Alexandre de Moraes, a imprensa e essa situação no Brasil hoje está colocando ele numa situação tão superior à lei que agora ele se sente maior do que o próprio presidente do plenário, o Barroso. E desrespeita o presidente do STF ali. Assiste o vídeo para você ver o bate-boca que teve ali nessa hora. É isso que eu falei. É isso que eu falei. Não respeita a hierarquia. Não respeita o próprio chefe que tá ali. Reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Foram eleitos porque a regra era aquela. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão. Barroso falando uma coisa extremamente sensata. Eles foram eleitos na regra durante a eleição. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos. Foram eleitos. O presidente está falando que foi. A coisa estava em vigor é essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Bate-boca entre o Barroso e o Alexandre de Moraes. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Aí que vem a parte que eu fiquei preocupado. Porque o que o Barroso está falando é um fato. O fato é inquestionável. Eles foram eleitos seguindo a regra que estava em vigor. Isso não é uma opinião. Isso o Barroso agora falou um fato. O Alexandre de Moraes disse que era uma opinião. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se o Barroso não fosse o presidente do STF e ele desse uma opinião contrária ao Alexandre de Moraes, será que o Barroso também sofreria inquéritos de fake news? Se o Barroso publicasse isso nas suas redes sociais enquanto cidadão comum ou um deputado federal, será que ele receberia a Polícia Federal na sua casa? É preocupante, hein, pessoal?
É muito preocupante, hein, pessoal? Isso que tá acontecendo não é normal. É preocupante. O cara tirou a opinião. Isso aí é a opinião do senhor. Ué, não é a lei, caramba, que estava vigente na época das eleições? Opinião? Isso nos preocupa, né? Será que o Barroso não tá sendo não tá tendo autoridade suficiente para ser presidente do STF? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Será que o fato do Barroso ter tido uma opinião contrária ao Alexandre de Moraes e ele não tivesse a proteção da toga, ele também não seria uma vítima? Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nesse caso, por estar se tratando de um igual, é uma opinião e não vai fazer nada contra, né? Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. Mas a regra colocava eles como eleito. Essa preocupação que eu tenho, essa sanha em tirar mandatos de deputados, parece que só porque a maioria ali, né, bom, um número considerável de deputados seria do PL. Mas graças a Deus, né, os deputados não perderam seus mandatos, tudo tranquilo. Agora, é essa coisa, né, virar para o presidente do plenário do STF, presidente do STF, que simplesmente constatou um fato. E o Alexandre de Moraes falou: essa é a sua opinião. Não é opinião, é um fato. É um fato. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se o Barroso não tivesse a proteção que ele tem e não tivesse a posição que ele está hoje, será que ele sofreria consequências judiciais? Se ele publicasse essa opinião, por exemplo, nas suas redes sociais? Será que quando ele aposentar e publicar uma opinião contrária, ele também não vai sofrer, como o Marco Aurélio sofreu também, né? O ex-ministro do STF, Marco Aurélio, que teve suas redes suspensas? Esse é o Brasil, essa é a democracia. É isso que a gente está falando, é esse o medo que a gente tem hoje do que está acontecendo. Complicado. Complicado, viu? Nosso Brasil hoje está na mão de pessoas como essas, mas logo adiante nós vamos ver a nossa vitória. Vamos começar a trabalhar desde hoje pela nossa liberdade, tá bom? Vamos começar a lutar desde hoje pela nossa liberdade. Eu peço a você que deixe o like, compartilhe muito em todas as suas redes sociais, podem fazer cortes, podem usar os vídeos do canal aqui em seus canais e vamos para frente. Vamos lutar com um sorriso no rosto de patriotas que sonham com um Brasil melhor. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus te abençoe.